O meu avô, por parte de pai, ele faleceu quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. E faleceu por um problema de coração. O meu avô, por parte de mãe, ele faleceu depois que eu já estava casado. Mas ele também faleceu por um problema de coração. Meu avô paterno, a história que eu tinha uns 10 anos mais ou menos na época, a história que eu fui ouvindo dos meus pais é que ele estava andando no centro de Niterói e ele tem um infarto fulminante, cai na rua assim, ó. Caiu, um infarto fulminante, morreu. Já o meu avô, por parte de mãe, o problema que ele teve no coração não foi um infarto. O coração dele começou a crescer, então foi uma doença que ela foi a cada dia crescendo, o coração dele, à medida que ia crescendo, ia gerando dificuldade para bater e mais uma série de outras complicações, até o ponto em que ele morreu. Eu não sei se você perdeu alguém na família já, um pai, mãe ou avós, por problema de coração, assim como eu. O fato é que, se você teve uma situação como essa na família, é orientado pelos médicos que você precisa de ter atenção e um cuidado maior com o seu coração. Alguém já ouviu isso aqui? Você teve isso na família? Então você tem que ter um cuidado maior. Precisa vigiar quanto ao seu coração. Irmão, se na questão da saúde física, o coração, ele é vital, é importante cuidarmos do nosso coração para não ter uma morte súbita, ou uma morte, por mais que seja devagar, mas fora do tempo. Na questão do espiritual, que também toca o natural, nós precisamos cuidar bem do coração. Por isso, nessa manhã de domingo, em uma ceia, eu quero junto com você fazer um raio-x do coração. Fazer um raio-x do nosso coração. E ao mesmo tempo que nós vamos fazer o raio-x, nós vamos dar algumas orientações de cuidado. Pastor, isso aqui é uma palestra de saúde? Não, a gente tem o doutor Ricardo lá atrás, estou vendo ele lá. Ele é para dar a palestra de saúde. Aqui é a palavra de Deus sendo ministrada, para que nós possamos guardar o nosso coração. Quantos querem ouvir essa palavra? Diga amém. Vamos começar com Provérbios 4, verso 23. Provérbios 4, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas da vida. Com carinho, põe a mão aí no vizinho da direita ou da esquerda e pergunta para ele: como é que está esse coraçãozinho aí, irmão? Como está esse coraçãozinho? Está tudo bem com o seu coração? Pastor, está tudo bem. Vamos avaliar no raio-x, né? Porque talvez você faz uma consulta com um cardiologista e você, diante das perguntas que ele faz, fala: está tudo bem. E ele diz: vamos ver se está tudo bem mesmo com os exames que eu vou pedir para você. Vamos ver se está tudo bem. Segundo esse texto que nós lemos, do coração procedem as saídas da vida. E o que isso significa na prática, meus irmãos? Isso significa que o que eu tenho no meu coração
determina as situações que acontecem comigo na vida. Então, muito do que está acontecendo do lado de fora, ou vai acontecer nos próximos dias, semanas e meses, é fruto daquilo que está dentro do nosso coração. Sentimentos bons, atitudes boas, elas nos aproximam do propósito de Deus para a nossa vida e nos aproximam de Deus. Já sentimentos maus e atitudes que não são boas nos afastam do propósito do Senhor para a nossa vida e nos afastam também do Senhor. Tudo fruto daquilo que está no nosso coração. Meus irmãos, a parte que Deus mais olha no homem é o coração. Eu poderia citar vários exemplos, eu vou citar um mais clássico porque eu preciso falar coisas bem profundas aqui nessa palavra. O caso mais conhecido é o da escolha de Davi em 1 Samuel 16. Quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé para escolher o próximo rei que Deus havia escolhido para assumir Israel, os irmãos de Davi são de boa aparência, eles são experientes na batalha, talvez bons de fala, e o pai de Davi, o Jessé, diz: olha, é um desses aí, porque eles são muito fera. É um desses aí, porque eles são experientes. E o Samuel passa todos eles no raio-x. Só que nenhum deles são aprovados. O que é aprovado é o pequenininho, que não era experiente com batalha e visivelmente não tinha nada para oferecer. Então Samuel pergunta: Deus é esse mesmo? Sim. Sabe por que é esse, Samuel? Porque eu não vejo como o homem vê. O homem olha a aparência, eu vejo o que está dentro do coração. Então vamos avaliar o que está dentro do nosso coração, porque ele determina os resultados que nós temos na nossa vida. O que nós precisamos avaliar em nosso coração para a nossa vida não ser prejudicada. Primeiro, se o meu coração tem sido um coração indeciso. Olha o perigo disso, irmão. Um coração indeciso, uma coisa que aparentemente parece simples, mas olha o que isso pode afetar a sua vida. Tiago 4, versículo de número 8. A Bíblia diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida. Toda vez que você ouvir a Bíblia falar de mente, ela está falando mente e coração. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Porque a mente dividida, ela é fruto de um coração que está contaminado. E está contaminado com alguma coisa que talvez você ainda não conhece e não sabe o que é, mas está contaminado. O coração contaminado está gerando em você uma mente dividida. Essa mente dividida, ela faz você se tornar uma pessoa indecisa. E uma pessoa indecisa, ela não consegue ter paz de espírito. Ela vai dormir e a sua mente fica atribulada, porque ela tem algumas coisas que ainda não decidiu. E não é uma decisão, preste atenção, que você tem que tomar, porque todo dia nós temos que tomar decisões. Mas é uma coisa que há muito tempo está tomando espaço do seu coração, da sua mente, e você vive indeciso com relação a isso.
Aí aparecem outras coisas que não são situações do dia a dia corriqueira, que gera mais uma dúvida e você fica indeciso. Isso rouba a paz de espírito dentro de você. E como fruto de você não ter paz de espírito, você vai enfrentando um problema atrás do outro. A indecisão, essa mente dividida, ela gera uma brecha para o diabo entrar em um espaço do seu coração e contaminar ele ainda mais. Por isso diz aqui, purifique o seu coração. Uma mente dividida e indecisa, ela abre uma brecha para o diabo começar a trabalhar sofismas. O que são sofismas? São pensamentos mentirosos com aparência de verdade. A mente está dividida, o diabo começa a bagunçar você por dentro. Por causa da indecisão. A indecisão faz com que você não tenha situações bem resolvidas na sua vida, tudo está em aberto. Não tem nada resolvido, tudo está em aberto, nada está decidido na sua vida, tudo tem ainda coisas para resolver no meio do caminho. É porque a indecisão tomou conta. O coração adoecido faz a alma adoecer. E isso está prejudicando sua caminhada. Isso está prejudicando você de cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Isso está prejudicando você de crescer profissionalmente e prosperar. Isso está prejudicando você no relacionamento na sua casa. Olha um outro texto. Tiago, capítulo 1, o versículo 6 ao versículo 8. Peçam, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em tudo que faz. Então olha o que esse texto está dizendo para nós. Que uma pessoa que ela é indecida, ela é empurrada pelo vento, para um lado e para o outro. Ela não tem firmeza. E como ela está indecisa e ela não tem firmeza, as suas orações não são respondidas. Você está pedindo a Deus um tempão, falando, Deus me abençoa, Deus, por favor, Deus, eu não estou vendo nada acontecer na minha vida, mas você não tem decisão. Você não se posiciona com aquilo que de fato você quer. Como você vai receber alguma coisa com a sua mente dividida do jeito que está? A Bíblia, ela nos mostra um homem que toma uma decisão no meio de um povo que estava completamente indeciso. Josué, capítulo 24, quando o povo não sabia se servia a Deus ou se servia aos deuses que os pais descobriram. Então eles ficam, eu não sei se é para lá, meu joelho já começou a gritar aqui, alguém viu aí, né? Grita misericórdia. Tem que ter alguma coisa para... Então ele começou a ir para lá e começou a ir para cá. O povo indeciso. Josué reúne todo mundo, levanta e ele diz, olha, eu não sei vocês qual a decisão que vocês vão tomar. Sei que está todo mundo com a mente dividida. Se vão servir aos deuses que os nossos pais serviram, ou se vão servir ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu quero dizer, vocês podem estar com a mente dividida do jeito que estão, mas eu não tenho isso, já tomei uma decisão, e a minha decisão é, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomei uma decisão, e a decisão é, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode dar um aplauso para Jesus. Ô irmão, uma mente indecisa é um perigo. Jesus ensinou várias vezes que a nossa palavra precisa ser sim, sim, porque o que passar disso é de procedência, olha só, e você está indeciso, não sabe se vai, se não vai, se é, se não é,
se diz sim, se diz não, aí o inimigo está tomando conta e está travando tudo. Lá em Apocalipse, o Senhor diz em Apocalipse que nós precisamos tomar uma decisão: ou eu vou ser frio, ou eu vou ser quente, porque se eu for meio termo, sem decisão, morno, o Senhor vomita. Olha o perigo de uma mente indecisa. Parece algo simples, mas é muito perigoso e pode estar afetando o seu coração e te matando do propósito que Deus tem para a sua vida. A segunda coisa que nós precisamos vigiar em nosso coração é quanto a ter um coração mau. E quando eu falo isso, alguém pode dizer assim: pastor, graças a Deus eu não tenho coração mau. Graças a Deus, isso é uma coisa que eu não tenho, que não faz parte de mim. Vamos avaliar. Vamos fazer o exame. Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz: vede, irmãos, tenham cuidado para que nenhum de vós tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Então já está dizendo aqui nesse texto que um coração que ele é mau, ao mesmo tempo ele é descrente. O que nós podemos traduzir aqui para um coração mau? Alguém que tem experimentado a bondade de Deus, tem experimentado durante a sua vida inteira o cuidado de Deus, a proteção de Deus. O Senhor fez uma obra linda na sua vida, maravilhosa, te resgatou de situações que você sabe você não conseguiria sair de lá sozinho. O Senhor fez uma reviravolta em toda a sua história, e ao invés de você se mostrar grato a Deus, você se mostra incrédulo e murmurador. Então, como a Bíblia classifica uma pessoa assim? Uma pessoa má. É alguém que tem na sua caminhada de vida experimentado a bondade do Senhor em várias situações. E aí, em algum momento, passa na cabeça dessa pessoa o seguinte pensamento: vou largar tudo, não quero mais, nunca mais boto os pés nessa igreja, chega. Sabe o que é isso segundo a Bíblia? Um coração mau. Isso é um coração mau e vai prejudicar o seu futuro. Provérbios 17, versículo de número 13. Isso aqui, irmão, mexe comigo toda vez que eu leio esse texto. Mexe comigo por duas situações. Primeira situação, eu peço sempre o Senhor para me livrar disso. E mexe comigo pela segunda situação. Eu vejo pessoas próximas cometendo esse erro. Então mexe comigo isso. Provérbios 17, 13 diz: aquele que paga o bem com o mal nunca se apartará da sua casa. Uma pessoa má é aquela que paga o bem que um dia lhe fizeram com o mal. E olha o prejuízo que isso traz, segundo o texto que nós lemos. Alguém que paga o bem que fizeram com o mal nunca se apartará da casa dessa pessoa. Aí tem gente que não sabe depois por que os filhos estão enfrentando o que estão enfrentando, sofrendo porque está sofrendo. Porque em algum momento o coração mau fez com que a pessoa ela retribuísse o bem que ela recebeu com a maldade que ela faz. De verdade, vamos pensar aqui junto? Você vê isso de vez em quando acontecer por aí? Gente que foi tão abençoada, gente que só recebeu coisa boa, gente que só recebeu investimento, oportunidade, pagar tudo isso de bom que recebeu com mal. Você já viu? Você vê isso acontecer? Diga ai, ai, ai. Diga misericórdia. Coração mau. É um coração mau. Agora preste atenção aqui em uma situação na Bíblia que mostra alguém com coração mau
e dentro da própria família, no contexto da família, meus irmãos. E esse coração mau, ele se manifesta por uma palavrinha muito perigosa para todos nós. Que palavrinha é essa? Inveja. Gênesis capítulo 4, a partir do início, conta a história de Caim assassinando o seu irmão Abel. Por que Caim mata Abel, irmão? Abel fez alguma coisa contra Caim? Nada. A única coisa que Abel fez foi oferecer algo melhor para Deus. E quando Caim, ele olha aquilo que Abel ofereceu melhor para Deus, que ele poderia ter oferecido e não ofereceu, o seu coração se enche de inveja. Agora, ele quer assassinar o seu irmão. Maldade. Algumas pessoas, elas olham você no seu trabalho, você dá o seu melhor, você produz, porque você aprendeu que trabalhar não é fazer nada para o homem. Trabalhar é glorificar a Deus com a habilidade que Ele está colocando na sua mão. Então você está lá, chega no horário direitinho, você produz, dá o seu melhor, você faz porque entende que está fazendo para Deus. E alguém com um espírito de Caim começa a olhar você fazendo aquilo que ele deveria de fazer e não faz, é tomado por uma inveja. E agora quer destruir você naquele ambiente de trabalho. Agora quer atrapalhar o seu coração, lançando lixo, veneno e sujeira no seu coração para matar a sua produtividade nesse ambiente de trabalho. Por causa da maldade. Veja que a maldade, ela já existia no homem desde o início da criação. Caim e Abel, filhos do primeiro casal criado por Deus, Adão e Eva. Então eu quero que você fale para o vizinho que está do seu lado, guarda o seu coração, irmão. Vocês estão comigo aqui hoje pela manhã? Está frio? Digam glória a Deus. Eu estou ficando preocupado com essa igreja muito silenciosa aos domingos. Alguém pode dizer um aleluia aqui, meu Deus? Eu pedi até na semana passada para o pessoal da música aqui, bota um instrumento para ver se levanta aquele pessoal. Eu não sei o que está acontecendo. Acho que Deus está falando com você, né? E de maneira muito profunda. Nós precisamos de estar atentos, irmãos, para não termos um coração soberbo e orgulhoso. E quando se fala isso, logo alguém pensa, que pastor? Coração soberbo e orgulhoso, isso é uma coisa que eu não tenho de jeito nenhum. Se tivesse um prêmio para humildade, eu ganharia o prêmio da humildade. Vamos avaliar como está o nosso coração, porque a soberba e o orgulho, ele traz sofrimentos grandiosos. É sutil. O orgulho e a soberba no nosso coração é sutil. Você pode não estar vendo, mas está aí. Você pode achar que não tem, mas está escondido. Provérbios 16, verso 5 diz: o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Esteja certo de que Ele não ficará impune. Uma pessoa orgulhosa de coração, ela sinaliza que é orgulhosa quando ela não aceita em hipótese nenhuma correção e confronto. Ela não aceita de ninguém. Como assim alguém vem falar comigo? Pastor, é para eu engolir tudo que as pessoas venham me corrigir, me confrontar? Não, mas eu preciso estar aberto para refletir. E eu preciso ser muito sincero comigo mesmo de falar, isso que essa pessoa ela está trazendo para mim faz sentido. Ainda mais se é uma pessoa que Deus coloca para ser uma bênção na minha vida, um guia, um direcionador, um discipulador. Eu preciso estar aberto à correção e a confronto, porque se eu não estou aberto à correção e a confronto,
isso mostra o meu coração soberbo e orgulhoso. E o coração soberbo e orgulhoso, Deus não vai deixar impune. Olha o sofrimento na vida acontecendo. Uma correção e um confronto que você recebe pode alinhar você aos planos de Deus para a sua vida e trazer um novo tempo para você diferente do que o que você estava vivendo. Porque você poderia estar em um caminho que era um caminho diferente do que Deus tem para você. Mas um confronto e uma correção tira você desse caminho e bota você no caminho certo. Mas só quem não é orgulhoso e soberbo que se abre para o confronto. Provérbios 28, versículo de número 25 diz assim: o coração orgulhoso provoca contendas, mas quem confia no Senhor prospera. Ô irmão, o coração orgulhoso, ele está sempre atraindo problemas, seja no casamento em casa, seja no ambiente de trabalho, seja na igreja. E parece que a pessoa, ela é um imã de problema. E ela diz: para onde eu vou, eu arrumo problema. Veja se não existe uma semente de orgulho no seu coração. Deus está querendo tratar isso, você não deixa Ele tratar. Porque um coração orgulhoso, ele produz contenda. Seu casamento, ele vive em conflito e briga por causa do coração orgulhoso. Você não prospera em nenhum ambiente de trabalho onde Deus abre a porta e coloca você como oportunidade, é porque você se fechou. E o orgulho toma conta. Você acha que qualquer coisa que aparece de uma direção, de um ensinamento, de confronto, é para te humilhar. Porque você já sofreu na vida, né? Você foi humilhado pelo seu pai, foi humilhada pela sua mãe, foi humilhado por alguém, aí agora você se blindou para não ser humilhado novamente, mas só que essa blindagem, ela colocou no seu coração algo perigoso chamado orgulho. Então você não avança em nenhuma área da sua vida. É o perigo do coração, meus irmãos. Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste àqueles que são soberbos, mas Ele dá graça àqueles que são humildes. Eu tenho que me abrir e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer transformar e mudar na minha vida? E usa pessoas para isso. E eu quero estar com os ouvidos abertos, o coração quebrantado para receber. Porque senão eu posso estar... Olha o que tem acontecido. Morrendo espiritualmente. Morrendo no propósito que Deus tem para a sua vida. Porque o orgulho, ele tomou todo o seu coração. Você está frio na igreja, você está fria, você não consegue cumprir o propósito ao qual Deus te criou, por causa do orgulho. Salmo 101, verso 5 diz: aquele que murmura no seu próximo às escondidas... Não, peraí, deixa eu ver se está... Ah, tá, aqui diz outra versão, pode deixar essa. Aquele que fala mal do seu próximo às ocultas. Cutuca o vizinho e fala bem assim: irmão, está falando de mim por trás, irmão, fala para ele. Não, cutuca ele e fala bem assim: o pastor vai falar de você agora. Fala. Aquele que fala mal do seu próximo às ocultas, eu farei o calar. Ao homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso, eu não vou tolerar. Sabe quem está falando isso, gente? É Deus. E sabe quem é que fala mal das pessoas pelas costas? O orgulhoso soberbo, que acha que é melhor do que os outros. E só aponta o dedo para acusar as falhas. Só aponta o dedo para atacar e esquece que também tem áreas na vida que precisa de muita melhora e de muita mudança. Então é por isso que o Senhor diz:
O que fala mal do próximo às ocultas, eu farei calar. Ao homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso, eu não vou tolerar. Aqui está mostrando, do coração procedem as saídas da vida. O que a gente vive na vida é fruto do que está no nosso coração. E um coração assim, orgulhoso e soberbo, ele prejudica a nossa história. Alguém pode dizer aqui um aleluia? É porque agora que eu vou começar a mensagem. Vocês estão preparados? Pastor, o que eu preciso fazer para guardar o meu coração? Eu quero mostrar para vocês a história de um homem que guardou o seu coração e como ele agiu. E é por isso que eu estou dizendo que aqui começa a mensagem. Atos capítulo 28, versículo de número 1. Atos 28, versículo de número 1 em diante. O apóstolo Paulo, eu vou te explicar o contexto. Ele está servindo a Deus. Atos capítulo 20, 21, 22, ele fazendo todo o cumprimento do seu ministério apostólico. Atos 27, ele é preso. E agora, como prisioneiro, ele precisa ser enviado para ser julgado em Roma. Botam ele no navio como um prisioneiro. Ele passa uma grande tempestade nesse navio, chamado a tempestade Euraquilão. Alguém pode dizer, ai, pastor fazendo assim a obra de Deus, uma grande tempestade. Ele está passando uma grande tempestade. Aquele navio que está sofrendo uma grande tempestade, agora ele vem atracar em uma ilha chamada Malta. E Paulo está lá dentro daquele navio, prisioneiro. Olha o que acontece naquela ilha com Paulo. E mostra como nós devemos agir para guardar o nosso coração na prática. Uma vez salvo em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. E aí fizeram uma figueira. Receberam bem a todos nós, porque estava chovendo, fazia muito frio. Então montaram a fogueira, acenderam a fogueira e disseram, nós vamos nos aquecer nessa fogueira. Paulo juntou um monte de gravetos e quando ele colocava no fogo uma víbora, em uma outra versão diz uma serpente, fugindo do calor, prendeu na mão do Paulo. Deixa aí. Olha só o coração de Paulo de sempre servir. Tem gente que está aqui, irmão, que já passou por cada pressão e cada aperto na vida, mas o diabo não conseguiu mudar o seu coração de servo. Você pode ser injustiçado, você pode ser apedrejado, você pode ser caluniado, você pode passar luta em casa, luta financeira, luta no trabalho, mas o diabo não muda o seu coração. Você tem um coração de servo e não importa a circunstância, você sempre irá servir. Aleluia, aleluia. É isso o coração de Paulo. E eu fico admirado com alguns irmãos da igreja que tem esse coração de servo. A pessoa está passando a prova danada, mas aonde tem um desafio, aonde tem uma área para ajudar, aonde tem uma pessoa com necessidade, vai lá para servir. Graças a Deus eu tenho pessoas nessa igreja. Diga aleluia. O Paulo tem esse coração de servo, mesmo passando tudo o que passou, mesmo a tempestade, mesmo sendo prisioneiro, injustiçado. Estão tacando lá graveto para aquecer a fogueira, vou botar a mão para ajudar. Só que quando ele começa a trabalhar de novo, botando a mão para ajudar, o que acontece com Paulo na sua mão? Fala para o seu vizinho, a serpente mordeu ele. Meu irmão, mais uma vez, um problema no meio do trabalho. Mais uma vez, de novo, eu servindo as pessoas, vem acontecer
problema sério comigo. Tem gente que está aqui, que está pensando exatamente isso. Você, em uma sequência de servir as pessoas e de cumprir a missão que Deus colocou nas suas mãos, você está diante de uma bomba, um problema sério que veio até a sua mão. Então, como está o seu coração diante disso? Como está o seu coração diante de um problema que se manifesta de novo na sua vida, você servindo a Deus e fazendo a vontade dEle, servindo as pessoas? Como é que está o seu coração? Porque o coração de Paulo poderia estar um coração orgulhoso e soberbo, agora apontando contra Deus e acusando a Deus. Porque o Senhor deixa isso acontecer comigo? Estou fazendo a sua vontade. Como está o seu coração? Vamos continuar o texto. Então, Paulo, na hora que a serpente segurou na mão dele, os habitantes da ilha viram aquela cobra agarrada na mão do Paulo. Disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, pois ele, tendo sido salvo do mar, a justiça não permite ele viver. Sabe o que começaram a fazer as pessoas agora? Julgar Paulo. Julgar. Esse cara está passando um problema atrás do outro, uma crise atrás da outra. Esse cara está colhendo coisa que ele plantou lá atrás. Esse cara, ele é amaldiçoado, é um assassino, só pode ser. Para ele estar sofrendo do jeito que ele está sofrendo, não é possível. Esse cara, ele fez muita coisa errada para isso. Irmão, sabe o que é doloroso? É você, além de passar problema, porque você está servindo as pessoas, você ser caluniado e acusado pelas pessoas que você está servindo. E eu quero dizer para você que, como nós somos cristãos, que são pequenos cristos, é assim mesmo. Porque foi exatamente isso que Jesus passou para proporcionar para mim e para você a salvação que nós temos direito hoje. E se nós permanecermos com o nosso coração como o coração de Jesus, através da nossa vida nós vamos proporcionar a salvação para muitas pessoas que irão conhecer Jesus através do nosso posicionamento no chamado, sem permitir o diabo envenenar o nosso coração. Mas é doloroso, né, irmão? É muito doloroso. É por isso que precisamos de uma palavra como essa. Para quê? Guardar o coração. Guardar o coração. Vamos continuar. Paulo, porém, preste atenção, na hora que a serpente ela pega na mão do Paulo, ele olha a serpente mordendo a sua mão e na mesma hora ele sai para lá. Mesmo com o vizinho do seu lado, encontra um espaço e faz para a serpente assim: sai para lá, Satanás. Fala: sai para lá, sai para lá, sai para lá. Solta, diga: sai para lá, capeta, sai para lá. Você sabe o que Paulo faz? Paulo, aqui, ele traz uma lição que nós precisamos guardar por toda a nossa vida, e essa lição eu já aprendi. E quero dizer para você, como seu pastor, que eu aprendi essa lição. A serpente, ela pode morder a minha mão, mas o seu veneno nunca terá acesso ao meu coração. Nunca, 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 nunca. Pode morder a tua mão, mas não deixe o veneno dela entrar no seu coração. Você entendeu isso? Não deixe, não deixe.
Porque o que a serpente quer é que o seu coração seja envenenado. Se o seu coração for envenenado, para-se o propósito de Deus sobre a sua vida e você se afasta de Deus, do Deus que um dia te resgatou. A serpente, ela pode ter mordido a tua mão algumas semanas atrás. A serpente pode ter te afetado alguns anos atrás. Mas é seu dever fazer igual Paulo: sacudir a serpente fora e dizer: você não vai ter acesso ao meu coração. Sabe o que mais eu aprendo aqui? Olha só, olha aqui, olha a importância de um coração guardado e protegido, meus irmãos. O versículo de número 6. As pessoas esperavam que Paulo fosse começar a inchar, ou que ele caísse morto de repente. Ó, quando você é atacado por uma serpente, as pessoas esperam que o veneno dela, ele atinja você. Só coloque uma coisa na sua cabeça: nunca viva pela opinião das pessoas, mas viva por aquilo que Deus te chamou para fazer. Por aquilo que Deus te chamou para fazer. As pessoas pensaram: ele vai morrer, o veneno pegou nele, já era. Era só o pensamento das pessoas. E pensamento das pessoas não vale nada. O pensamento das pessoas, ele é dúbio. Nunca se preocupe como está o pensamento das pessoas a seu respeito. Se preocupe como está o pensamento de Deus a seu respeito. Porque olha só, as pessoas esperavam que ele começasse a inchar, que caísse morto. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, ô irmão, leia isso aqui para mim, leia isso aqui. O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? As pessoas sempre mudam de ideia. É por isso que o nosso foco deve estar naquilo que Deus pensa de nós e não no que as pessoas pensam. Porque as pessoas sempre mudam de ideia. Antes achavam que o Paulo era um assassino, um amaldiçoado, alguém que estava pagando algo de errado que tinha feito. Agora começaram a achar: esse cara parece um Deus. Diga para o seu vizinho: as pessoas vão mudar de ideia a seu respeito. Principalmente aquelas que te acusaram. É para você dar um aplauso para Jesus aqui. Alguém pode dar um brado de vitória? Alguém pode dar um brado de celebração? Vão mudar de ideia. Vão mudar de ideia. E por que vão mudar de ideia? Porque você não deixou o veneno da serpente tomar seu coração. Vão mudar de ideia. Vão mudar de ideia. Irmão, olha o coração de Paulo e como nós precisamos aprender com ele. Versículo de número 7. Perto dali havia uma propriedade pertencente a um homem chamado... Como é que era o nome do homem? Quem está com filho para nascer, um bom nome. O principal da ilha. Ele era o principal da ilha, gente. Já tem aí uma marca de prosperidade no cara, né? Ele era o principal da ilha e ele nos convidou a ficar na sua casa por 3 dias. Bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Gente, o pessoal da ilha recebeu o Paulo bondosamente e hospedou. Eu imagino que fizeram churrasco, deram Coca-Cola, pudim de doce de leite, pavê de chocolate. Diga para o vizinho que está do seu lado: Deus está falando com você alguma coisa essa manhã. Hospedaram Paulo naquela ilha.
Diz que, gente, hospedaram bondosamente. Você já viu um churrasco que foi feito bondosamente que não tenha picanha, irmão? Está aí o recado. Bondosamente. Então, verso 8. No entanto, o pai de Públio, ele estava doente, ele estava acamado, ele estava sofrendo de febre e de disenteria. Você sabe o que é isso, né, irmão? Você sabe, né? Paulo entrou para vê-los e depois de orar, ele impôs o que, irmão? Ele impôs o que? Preste atenção. Os habitantes daquela ilha, incluindo o Públio, foram aqueles que chamaram o Paulo de assassino amaldiçoado. Depois que eles viram que o Paulo não era um assassino e um amaldiçoado, mas alguém protegido por Deus, então eles chamam Paulo para fazer uma visita na sua casa. Quando chega na casa, o pai do Públio estava doente. O Paulo então, quando vê ele doente, ele fala: vou orar por esse homem e impor as mãos sobre ele. Ora, a serpente mordeu o que de Paulo? O que foi que a serpente mordeu de Paulo? As mesmas mãos que um dia a serpente ela mordeu para querer te paralisar, vão ser as mãos que você vai usar para abençoar pessoas e cumprir o seu propósito. As suas mãos, elas refletem aquilo que está no seu coração. Se as suas mãos são mãos que curam, o seu coração é um coração curado. Se as suas mãos são mãos que abençoam, o seu coração é um coração que não foi envenenado. Deixe Deus usar as suas mãos e nunca o inimigo tomar o espaço do seu coração. Em nome de Jesus, receba agora uma unção imposta pelas minhas mãos, para que você seja curado nessa manhã, para que você seja liberto nessa manhã, para que você viva os planos e os propósitos de Deus sobre a sua vida. Receba a bênção de Deus que está sobre as nossas mãos. Diga aleluia. Sabe o que acontece aqui? O Paulo impõe as mãos para curar, porque o seu coração não foi tomado de vingança, de orgulho. Agora que o Paulo está visto como alguém bem na fita por todo mundo, ele poderia dizer: agora vocês vão me respeitar, porque eu sou servo de Deus. Ele continua com o coração quebrantado e humilde. Porque não é o que as pessoas falam, seja de bom para te exaltar ou de mal para te humilhar. As pessoas falam o que dá na telha delas, depois elas mudam. Elas falaram de Jesus quando Jesus estava entrando em Jerusalém: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E depois mudaram. Os mesmos que disseram Hosana começaram a gritar: crucifica. Jesus, ele não impediu as suas mãos de ser usadas para abençoar as pessoas, porque o seu coração não mudou quando as pessoas o acusaram ou quando as pessoas o elogiaram. Permaneça firme no seu coração, porque sempre Deus irá usar as suas mãos. Permaneça firme no seu coração, porque sempre Deus irá usar as suas mãos. Se a ferida que você sofreu na vida, ela não se tornar um veneno no seu coração, ela irá se tornar um remédio para curar uma multidão. Você recebeu uma ferida de alguém? Alguém te feriu? Uma serpente te mordeu? Alguém armou uma contra você?
então você vai pegar essa ferida e transformar essa ferida num remédio, para que esse remédio possa curar muitas pessoas que forem feridas na mesma área que você foi. Por favor, fique de pé com as mãos erguidas e agora glorificando a Deus com as suas palmas e com o seu coração, exaltando e engrandecendo a Deus com as suas palmas e com o seu coração.